Congregação dos Santos, uma assembleia solene, é o tema da nossa mensagem hoje. Congregação dos Santos, uma assembleia solene. Hebreus, no capítulo 12, versículos 22 a 24. Esse texto vai falar de um momento que já estamos na glória, né? na grande congregação celestial. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a glória e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Então, um texto de Hebreus que está falando de uma grande reunião, de uma assembleia, de pessoas reunidas, pessoas que estão juntos, que alcançaram, né, esse nível, a salvação das suas almas, pelo mediador, pela nova aliança, pelo sangue do Cordeiro. Nós vivemos hoje como igreja, neste tempo, na contrapartida, ou talvez na contramão de questões, que ao nosso ver, elas permanecem ou vão permanecer eternamente. Nós como igreja cremos que essas questões, esses princípios permanecerão eternamente, que nada será mudado, porque Deus não vai mudar. Contra aqueles que tentam distorcer princípios ao seu bel prazer, distorcem princípios, mudam as leis para benefício próprio, trazendo confusão sobre a mente de muitas pessoas, e potencializam isso, né? Essas posições foram potencializadas por motivações, ou motivadas por feridas, que consequentemente geram rebeliões. Então essas pessoas defendem esse tipo de posições, se mantêm firmes contra os princípios, né, gerados talvez por feridas, que consequentemente vão gerando rebeliões, se rebelam contra o sistema, se rebelam contra o correto, contra o justo, contra a moral, e deturpam essas coisas. Nós estamos vivendo tudo isso aqui no Brasil, né, de pessoas que tentam de alguma forma mudar o sentido das coisas, daquilo que realmente nós cremos como igreja. Não é de hoje que tentam abafar ou eliminar verdades bíblicas, não é de hoje, isso já é antigo. Uma das coisas que os batistas, digamos assim, são admirados ou são respeitados no mundo afora, é pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus. Esse estudo sempre teve nas escolas bíblicas dominicais, por isso que é importante nós frequentarmos uma sala de um curso bíblico, de uma escola bíblica, para conhecermos as Escrituras e não sermos enganados. O próprio Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus, ela é imutável, ela jamais passará, e ninguém, mesmo que toda a humanidade concorde, essa palavra, esses princípios nunca serão anulados, nunca serão mudados, porque é um decreto de Deus. Todo decreto de Deus, ele é imutável, gente. Não se muda decreto de Deus. O homem não tem poder para mudar os decretos de Deus. Aquilo que foi estabelecido pelo Senhor, o homem não tem poder e jamais terá poder para mudar, para anular. Mesmo que alguns que se dizem líderes ou que têm uma certa influência tentam fazer algo a respeito, mas não se muda.
Os princípios são irrevogáveis, suas ordenanças são inquestionáveis. Não se questiona as ordenanças de Deus, não se revoga, né, um princípio de Deus. E o que eu acho interessante, talvez uma das melhores, dentre tantas características de Deus, é que Ele é um Deus de multidões. Deus é um Deus de multidões, Ele gosta de pessoas. Eu sei que falar é pouco, né? Ele ama, mas eu vou trazer nesse contexto. Ele gosta de multidões, Ele gosta de pessoas. Deus gosta de crescimento, Deus gosta de multiplicação. Sabiam disso? Ele gosta de ver a muvuca das pessoas. Qual foi a primeira ordem que Deus deu ao homem logo após a sua criação? Está lá em Gênesis 1:28. Gênesis diz: dominem, e assim vai, né? Mas sejam férteis. Ele não queria ver no jardim do Éden somente um casal, ele queria ver multidões, ele queria ver pessoas, ajuntamento. E ele dá essa ordem para o homem: cresçam, multipliquem-se, encham a terra. E Deus gosta disso. Deus queria ver essa terra cheia de pessoas, e talvez seja essa uma das maiores características dele, como já disse. Ele é um Deus que gosta de ajuntamentos. Ajuntamentos. Deus gosta, Deus olha para a igreja e vê esse ajuntamento, isso dá prazer para Deus, Ele gosta disso. Ele gosta de ver o seu povo reunido, Ele gosta de ver o seu povo adorando, Ele gosta de ver o seu povo em comunhão, porque Ele é um Deus de ajuntamento. Deus gosta de ajuntamento, Deus gosta de multidões, Deus não gosta de solidão. Ele não é um Deus solitário. Salmo 68:6, a parte A diz: Deus faz que o solitário viva em família. Deus faz que o solitário viva em família. E a maior família que Deus pode dar a uma pessoa solitária é a igreja, é os irmãos. Quantos de vocês não vieram para a igreja se sentindo solitários, sozinhos, e se converteram e chegaram aqui e tiveram um monte de irmãos, um monte de pais, um monte de mães, um monte de avós e de avós cuidando de você? Porque Deus tira a solidão do homem, Ele faz que o solitário viva em família. Salmo 113:9, faz com que a mulher estéril habite em casa. Deus, Ele gosta da multiplicação, então Ele faz que a estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos, porque Ele quer ver crescimento, Ele quer ver multiplicação, Ele quer ver ajuntamento. Outro texto, e eu não trouxe referência aqui, mas Deus faz do deserto uma terra fértil. Ele coloca rios no ermo, fontes, na sequidão, Ele coloca fontes da sequidão, Ele faz fonte de mananciais. Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da expansão. Então você hoje está no lugar certo, no ajuntamento que agrada a Deus. Você veio no lugar exatamente aonde Deus quer que você esteja, nesse ajuntamento, nessa muvuca, né? Nesse corre-corre, nessa às vezes inquietação, né? Deus gosta, Deus quer ver o seu povo unido e reunido, porque muitas vezes, Deus chama Abraão, certo? O que Deus fala novamente para Abraão? Deus fala para Abraão em multidões. Não tem ninguém para incomodar vocês ou para desobedecer vocês, ou para vocês puxar a orelha. Não, eu vou fazer você pai de multidões. Mais uma vez Deus levantando Abraão para que ele fosse pai de multidões.
De 70 almas que foram para o Egito, saiu quase 6 milhões de pessoas. Multidão, ajuntamento. Eles trouxe ao deserto, para quê? Para dar as leis, ensinando através de Moisés a ter um relacionamento vertical. Então Deus traz o povo nesse ajuntamento, nessa assembleia, para o deserto e ensina: olha, eu quero que vocês aprendam a ter um relacionamento vertical, vocês comigo e eu com vocês. Então Ele dá as leis morais, de como o homem deve se relacionar com Deus e como eles devem receber de Deus uma intimidade. E no Novo Testamento não é diferente. Jesus nos chama para um relacionamento, para uma intimidade, onde nós falamos com Cristo e Ele fala conosco, e é tão íntimo esse relacionamento que Ele deu o Espírito Santo para habitar em nós, para que esse relacionamento fosse mais aberto, mais amplo. Então Ele dá uma lei de relacionamento vertical, o homem com Deus e Deus com o homem. E também dá uma lei de um relacionamento no horizontal, o homem com o homem. Pessoas com pessoas, eu com você e você comigo. Deus também estabelece regras e normas de relacionamentos, para que tudo vá bem. E quando o povo cumpria essas normas de relacionamento, no ajuntamento, na comunidade, não tinha confusão, não tinha atrito. Eu chamo aqui da lei da convivência, o discipulado da convivência. Eu não sei se você já teve oportunidade de passar dias, semanas, meses ou até anos com pessoas. Todos os dias você vendo aquelas pessoas. Quando eu incorporei no exército, eu fiquei 1 ano, era um pelotão de mais ou menos 30 pessoas, todos os dias, exceto os finais de semana, quando eu não estava de serviço, eu via as mesmas pessoas, os mesmos relacionamentos, pessoas que gostavam de mim, pessoas que não gostavam, pessoas que eu sabia que não iam com a minha cara, mas eu sabia respeitá-los, porque a gente tinha que estar ali junto. Então é o discipulado da convivência. Deus nos ensina a nos relacionarmos uns com os outros, para podermos estar nesse ajuntamento. As pessoas que desrespeitaram essas regras estão como aqueles que nós chamamos hoje de desigrejados, que não estão em comunidade, não estão em comunhão, eles estão fora. Por quê? De alguma forma foram feridos, não puderam suportar esse discipulado de convivência, não aprenderam a se relacionar e hoje estão isolados. Eu quero dizer uma coisa para você: pessoas nos treinam. As pessoas nos treinam. As pessoas difíceis treinam você. Você se aperfeiçoa, você se molda, você atinge níveis mais altos convivendo com pessoas difíceis. As pessoas nos moldam, elas nos aperfeiçoam. Você sabia que as pessoas de difícil convivência são as que mais nos impulsionam para alcançar lugares melhores? Se nós tivermos esse discernimento, saber quem nós somos na nossa identidade, e sabermos aonde nós queremos chegar, as pessoas que são difíceis, que estão do nosso lado, elas estão nos impulsionando para alcançar posições maiores. Sabiam disso? A pessoa que te persegue, ela não está sabendo o que ela está fazendo com você. E dali um pouco você vai estar lá em cima, que ela nem vai te alcançar mais. As pessoas que são medianas nos fazem, se você tiver salto e você vai sair da... As pessoas que estão nos perseguindo, se elas soubessem o quanto elas estão nos abençoando, elas paravam de te perseguir. Porque as perseguições fazem que nos tornemos homens de oração, pessoas de oração, e orando nos tornamos mais fortes. A oração nos fortalece, porque Deus vai na nossa frente, Deus resolve as nossas guerras, Ele luta as nossas batalhas.
Ele conhece o meu e o seu coração, e é na oração que a gente se fortalece. Então as perseguições nos tornam pessoas de oração, as críticas nos tornam pessoas sábias. Sabiam disso? Receba as críticas e avalie a sua vida, e se torne mais sábio ainda. Porque as pessoas que criticam a mim e a você, elas não sabem, mas estão nos tornando mais sábias. Porque eu preciso ter discernimento para avaliar uma crítica e olhar para dentro de mim. Será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que aquela pessoa que está falando isso de mim, ela tem razão? Eu posso mudar isso? Então eu vou para a oração, eu coloco diante de Deus, eu sondo o meu coração, sonda a minha vida, o que eu estou fazendo de errado? As calúnias, irmãos, nos fazem confiar na justiça de Deus. É Ele quem nos justifica. Estão te caluniando? Estão falando mal de você? Então, na justiça de Deus. E muitas vezes eu não preciso fazer nada, porque a justiça dele vai na minha frente, vai na sua frente. As rejeições que sofremos, que eu sofro, que você sofre, só revelam as pessoas que não gostam de nós. Simples assim. Quem te rejeita é porque não gosta de você. Sabia disso? Não gosta. Não adianta você fazer piroleta e fazer coisas para agradar essa pessoa. Se ela não gosta de você, ela vai sempre te rejeitar. Isso é um fato, e contra fato não há argumento. Mas qual seria a minha posição e a sua posição diante disso? Temos que seguir em frente, amando e perdoando, porque quem nos dá a vitória é Deus, e quem perdoa é inteligente. Quem perdoa é inteligente. Quem não perdoa está sofrendo, está carregando os verdugos, né? Sendo atormentado por verdugos. Mas quem perdoa é inteligente. Então rejeições nós vamos sofrer o tempo inteiro. Se o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, homem santo, que desceu do céu, foi rejeitado, cuspido, crucificado, quem sou eu para reclamar de rejeição? Quem somos nós para reclamar que as pessoas não gostam de nós? Mas um fato interessante que eu li numa das lições que eu estou fazendo da UDF, que se Jesus não tivesse dito aquela frase na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus não tivesse dito essa frase, nós não teríamos tido o perdão de Deus. Sabia disso? Jesus foi capaz de perdoar aqueles que o rejeitaram. Uma outra coisa interessante, Daniel, lá na Babilônia, ele teve vários inimigos, e os inimigos jogaram ele na cova dos leões. Mas Daniel teve a capacidade de servir aqueles homens, servir aquelas pessoas que o odiavam. E quando ele teve esse discernimento de amar e de servir, Deus o colocou numa posição mais elevada. Josué, quando perdoa os seus irmãos, quando ele se rende, ele é colocado segundo do reino. E se Jesus não tivesse dito essa frase, Pai, perdoa-lhes, nós não tínhamos tido o perdão de Deus. Porque Ele foi capaz de nos perdoar. Então quem perdoa é inteligente. É vivendo em ajuntamento, na Assembleia dos Santos, que temos esse privilégio de aprender. Aprendemos uns com os outros. Eu aprendo com os seus erros, você aprende com os meus erros, nós nos aperfeiçoamos, buscamos a medida, a estatura do varão perfeito, que é Cristo, a maturidade. Irmãos, porque nós estamos vivendo hoje, na igreja, principalmente na igreja brasileira, em vários momentos, um momento de muita imaturidade.
nós não atingimos a maturidade, ainda somos meninos, ainda agimos como meninos, agimos como crianças em algumas situações. A palavra, na intimidade com o Espírito Santo, essa maturidade, o entendimento da vontade dEle, o entendimento do que Deus quer para mim e para você, nesse tempo. Se os nossos inimigos soubessem o quanto eles nos favorecem, se tornariam nossos aliados. Quer anotar essa frase? Se os nossos inimigos soubessem o quanto eles nos favorecem, se tornariam nossos aliados. Meu irmão, minha irmã, quem é que te faz orar? O que te faz orar? O que te faz jejuar? O que te faz levantar na madrugada e derramar lágrimas aos pés da cruz? O que te faz? Porque aparentemente nós entendemos que quando está tudo bem, a gente fica mais tranquilos, né? Mais em paz. Mas e quando o calo aperta? Então quem é que te faz orar? Não são as lutas? Não são as perseguições? E a gente entrega tudo àquele que julga retamente? Tudo retamente? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso advogado que intercede junto ao Pai? E nós seguimos em frente? Porque é no altar secreto que nós recebemos as revelações de Deus. É no altar secreto que vem a revelação, que vem aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai fazer. E tem coisas que Deus mostra, irmãos, que a gente tem que guardar no coração e não falar nada para ninguém, porque é muito pessoal, muito particular. E é assim que Deus faz com cada um de vocês. É no ajuntamento que aprendemos a conviver com a tolerância, aprendendo a respeitar e amar até mesmo aqueles que arrogantemente se têm por superiores, mas na verdade esses são os mais fracos. E a gente tem que aprender a suportar em amor, né? Na tolerância, respeitar, amar essas pessoas, porque tudo isso está no ajuntamento. Sóstenes Mendes tem uma palavra muito interessante, que ele fala na igreja da Lagoinha, para Ana Paula Valadão. Ele fala eu já até citei isso aqui uma vez, ele fala do átrio, né? Do lugar santo e do santo dos santos. Então ele diz que o crente, ele tem que permanecer a maior parte no santo dos santos, que é a presença de Deus, que é o lugar de mais íntima comunhão com o Senhor. De vez em quando ele volta para o lugar santo, que era o lugar dos sacerdotes ali, né, de ministrar. E de vez em quando ele passeava pelo átrio, porque o átrio é onde ficavam as pessoas, onde ficava a multidão. Mas que a maior parte onde nós temos que ficar, irmãos, é sair do meio da multidão, entrar para o santo dos santos e ali permanecer por um bom tempo. E aí o Senhor vai nos dar a direção exata, a direção correta do que devemos fazer. Nós não devemos agir por emoções, né? Agir no braço da carne, agir no nosso ímpeto, mas a gente tem que buscar a direção de Deus, para que possamos ter esse relacionamento com Ele, a direção dEle, a revelação que vem dEle, para podermos viver em ajuntamento, em comunidade. Sabe quem é a pessoa que é superior? É aquela que aprende a ser humilde e sabe servir. Nós precisamos ser humildes e saber servir, aprender a servir uns aos outros. Servir não é somente fazer algo em benefício do outro. Quando eu suporto, quando eu tolero, quando eu respeito, quando eu te considero, e muitas vezes até ficando calado, para não praticar uma ofensa maior.
Às vezes nós temos que nos calar diante de algumas situações, né? Também eu estou servindo. Quando eu respeito, quando eu considero, quando a Bíblia fala, considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmo. É uma regra de convivência. É uma regra de convivência. Se eu olho para você, meu irmão, e eu te considero e te respeito como meu superior, eu nunca vou ter atrito com você. Nós nunca vamos nos desrespeitar, porque você vai me considerar do mesmo jeito que eu te considero. A Bíblia diz que para se edificar alguém, nós temos que servir em amor, e é no ajuntamento, é nessa reunião que nós estamos, que existe a maior oportunidade de exercer esse dom. Você está aqui para edificar uns aos outros. Nós estamos aqui para nos edificarmos uns aos outros. O apóstolo Paulo fala dos dons espirituais. A maior motivação dos dons espirituais é o amor, porque esse amor está edificando uns aos outros. Se eu tenho um dom e não te edifico, o meu dom não serve para nada. Não serve para nada o meu dom. Se eu disse que sou isso ou aquilo e não te edifico, eu posso jogar meu dom fora, porque ele não presta para nada. Então a edificação, eu tenho que servir uns aos outros em amor. Aí eu estou edificando o meu companheiro, o meu irmão, aquele que está do meu lado. Se Deus não quisesse que seu povo se ajuntasse, jamais teria dado o modelo do tabernáculo. Não vou deixar esse povo se ajuntar, não, porque o coração do homem é terrível. Eles vão brigar, eles vão se desrespeitar, né? Vai ter um monte de confusão no meio deles. Não vou dar tabernáculo coisa nenhuma. Cada um vai entrar na terra de Canaã, vai tomar sua posse, vai fazer sua casa e vai se virar. Mas não foi assim que Deus deixou. Se ele não quisesse ajuntamento, jamais teria deixado para Salomão a construção do templo. Porque o templo era para reunir as tribos de Israel. O próprio Davi fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando as tribos de Israel se ajuntavam de ano a ano, naquela grande muvuca, armando tendas diante do tabernáculo, diante do templo, e aquele negócio, imagina, ajuntamento santo, ajuntamento solene. Deus gosta disso. E sem falar nas sinagogas, lugares frequentados por Jesus. Sinagogas eram pequenos templos, era como se fossem escolas onde as pessoas aprendiam a Torá, se reuniam para adorar a Deus, faziam os cultos. E Jesus, ele frequentava muito esses lugares, e Paulo também frequentava as sinagogas nas suas viagens missionárias. Todos lugares de ajuntamento. Então é muito bom que você esteja aqui hoje, porque é assim que Deus quer que você esteja, no ajuntamento santo. Não deixe de congregar, como diz Hebreus. Não deixe de se ajuntar por um motivo ou outro qualquer. Nós temos que atingir a maturidade para passar por cima de coisas que nos afastam do ajuntamento. Temos que resolver essas questões. Temos que resolver essas pendências, para que nós não venhamos de deixar de receber a bênção no ajuntamento. No Novo Testamento, quando Jesus se apresenta ao mundo como o Filho de Deus, no que diz respeito a pessoas, a primeira coisa que ele provoca é o quê? Ajuntamento de discípulos. É ajuntamento de pessoas. As pessoas começam a seguir Jesus. Jesus provoca esse ajuntamento. Então, se as pessoas não estão se ajuntando, é porque Jesus não está provocando isso nelas. Ou elas não consideram Jesus como o Filho de Deus, como aquele que veio reunir um povo para si.
Ele, sendo o próprio Deus, como filho, ele tem as mesmas características do Pai. Jesus também gosta de pessoas. Ele ama multidões. Depois ele escolhe 12 pessoas para estarem mais próximos com ele. Embora Jesus tivesse os seus momentos solitários para se aplicar à oração, ele sempre retornava para junto dos seus. Jesus tinha prazer de estar com pessoas. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali ele tem prazer de estar com pessoas. E você tem que estar onde estão as pessoas. Onde tem ajuntamento santo, onde tem assembleia solene, onde tem adoração, onde tem louvor, onde tem palavra, onde tem ensinamento. Quando Jesus ressuscitou, antes de subir, ele reuniu um ajuntamento em torno de 500 pessoas. Se Jesus não gostasse de pessoas, ele teria ido para o céu sozinho. Eu vou me esconder desses discípulos, vou voltar para o meu Pai e, perdão da palavra, dane-se esse povo, porque eu não gosto de pessoas, eu não gosto de ajuntamento. Mas não foi isso que ele fez. Ele reúne os seus discípulos, dá instruções: permaneçam em Jerusalém, porque vocês vão receber o poder do alto, permaneçam unidos, porque a bênção vai chegar. E aquele que está desunido pode perder o Pentecostes, pode perder a descida, o enchimento, a bênção, o renovo do Senhor. E do Pentecoste, novamente, outro ajuntamento, e a conversão de quase 3.000 almas, e assim por diante. Ajuntamento, pessoas, a igreja trabalhando, ganhando vidas, ganhando pessoas, se ajuntando. A igreja é composta do cabeça, que é Cristo, o corpo que é a igreja, e esse corpo tem os seus membros, e é um organismo. Esse organismo funciona em conexão com outros, por ligaduras espirituais. Cada um de vocês é um membro desse corpo que é a igreja, e eu e você, Marcos, nós estamos ligados por ligaduras espirituais. A mesma fé que você tem, eu tenho. A mesma esperança da salvação que você tem, eu tenho. O mesmo Cristo que você crê, eu creio. São ligaduras espirituais. Isso não pode ser tirado de nós. A fé, o amor, a esperança, a graça, a misericórdia e muitas outras coisas mais, ligaduras espirituais que nos unem ao cabeça, que é Cristo, que nos faz o corpo, que é a igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Se algum dia vocês forem tentados a ser igreja sozinhos, saiba que vocês nunca serão igreja sozinhos. Você não vai conseguir ser igreja sozinho. Você não vai conseguir ser um membro fora do corpo. Os ossos, os nervos, o sangue, o oxigênio, né? Tudo isso ligado à grande fonte que dá a vida. Jesus é a grande fonte que dá a vida a tudo isso. Jesus que dá a vida ao seu corpo. Jesus que dá a vida aos seus membros. Ele que faz essas ligaduras, nervos, ossos, carne, pele, para que a igreja seja um só corpo, com a grande esperança de um dia estarmos reunidos na glória com Ele. Já estou caminhando para a conclusão desse sermão. Quero falar das igrejas que foram estabelecidas por Paulo e seus companheiros, e a cada viagem missionária que passavam, deixava ali um ajuntamento de pessoas, e esse ajuntamento se tornavam em grandes igrejas.
Paulo e Silas, Paulo e Barnabé e os seus companheiros, cada cidade daquela região deixava uma igreja estabelecida, um ajuntamento de pessoas. Depois ele escreve as cartas para essas igrejas, no cuidado que ele tinha com essas igrejas, o ajuntamento. E algumas dessas igrejas, nós lemos no livro de Apocalipse, que o próprio Jesus escreve carta para essas igrejas. Pessoas que se cresceram, que se multiplicaram nesse ajuntamento. E já finalizando, a grande reunião dos santos. A grande reunião dos santos, povos, línguas e nações, reunidas diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, num grande ajuntamento. Preste atenção, se Jesus quisesse te tratar individualmente, ele ia chegar em você particular, ele estaria numa salinha, e você numa grande fila, e se estivesse na pandemia, você tinha que ficar de distanciamento, usando máscara ainda no céu, mas numa salinha te recebendo para te dar o seu galardão, para te dar seu prêmio. Não, ele reúne todas as nações, ele reúne povos, línguas, nações, e fala: vinde benditos de meu Pai, num grande ajuntamento. Você que está pensando aí que é individual, que é a igreja sozinho, você poderá não estar nesse dia desse grande ajuntamento. Onde estava você que a igreja peregrinou, a igreja marchou, a igreja chorou, a igreja padeceu, a igreja sofreu, foram mortos, e você estava isolado, dizendo que era a igreja sozinho e não participou das aflições de Cristo? Como você vai estar lá na grande reunião dos santos, dos povos, das nações, das línguas, dizendo, ouvindo diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, naquele grande ajuntamento, recebendo o prêmio conquistado por cada um, por exercer a soberana vocação, suportando as aflições, num exercício constante de discipulado, de convivência, que nos leva ao aperfeiçoamento para alcançar essa vida eterna? Você não vai estar lá, você que é igreja sozinho, não vai estar, porque você não está pagando o preço com uma igreja hoje. Temos que chorar uns com os outros, irmãos. Temos que nos alegrar uns com os outros. Temos que sentir a necessidade uns dos outros. Temos que orar uns pelos outros. Temos que sentir compaixão uns pelos outros. E por acabar, irmãos, aqui nessa parte que eu falei, onde Jesus reúne, os povos, as línguas, as nações, ainda não é a parte final. A parte final é quando eu recebo o meu prêmio, eu recebo o meu galardão, e Jesus diz: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança. Aí eu vou tomar posse da herança, a posse da herança que Jesus me deu. E a eternidade num ajuntamento, ou você acha que você vai ficar sozinho no céu? Nós temos que nos resolver aqui, antes que seja tarde. Temos que nos consertar aqui, temos que nos sujeitar aqui. Quem não conseguir conviver aqui com pessoas, na terra, jamais vai suportar o ajuntamento celestial, onde todos os salvos estarão juntos, reunidos para sempre com o Senhor. Amém? Então venha no ajuntamento. Se você tiver a oportunidade de vir para a igreja, venha no ajuntamento. Se você está frequentando um pequeno grupo, e o seu pequeno grupo está se reunindo, vá no ajuntamento, que o ajuntamento é santo. Ali o Senhor derrama a bênção, ordena a vida para sempre. A bênção individual, a bênção na minha busca, mas também a bênção na reunião, na Assembleia dos Santos.
E você está aqui hoje no lugar certo, na hora exata, na onde Deus realmente quer que você esteja. Nesse grande ajuntamento, chamado Terceira Igreja Batista. Deus se agrada de nós. E Deus nos quer a cada dia mais aperfeiçoados, alcançando a maturidade de Cristo, a estatura de varão perfeito, a Bíblia diz, Paulo diz, alcançando a estatura, olhando para Jesus, alcançarmos, atingirmos a medida da estatura de Cristo. Você já imaginou qual é a medida da estatura de Cristo? Que nível de maturidade Cristo atingiu? E a Bíblia nos recomenda a termos essa medida como alvo de maturidade. Porque nós estamos vivendo uma melindrosidade, um mimimi. Se eu posto a letra A no Facebook, tem um monte de comentário, não é bem A não, é BBB. Porque há uma melindrosidade, ninguém mais suporta ouvir as coisas. E também nós não devemos ficar postando qualquer coisa, né? Mas não quero falar de rede social não, quero falar do nosso coração. De nós nos achegarmos a Deus e pedir, Deus nos reveste de força, nos reveste de sabedoria, nos reveste de maturidade, nos reveste de inteligência espiritual. A Bíblia fala da inteligência espiritual, para nós alcançarmos a inteligência espiritual, sermos inteligentes nessa terra, ponderarmos, avaliarmos, suportarmos, orarmos uns pelos outros, suportar os mais fracos. E que assim o Senhor nos abençoe nessa noite, o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor te abençoe, irmãos, nessa sua jornada, nessa sua caminhada. Saiba que as lutas que você está passando, saiba que a crise que você está enfrentando, elas são uma alavanca para te impulsionar para frente. Você entendeu? Encare a crise de frente. Busque soluções em Deus. Porque essas crises, essas situações estão te aperfeiçoando, estão te deixando melhores, mais firmes, mais resistentes. Sabe por que tem muitos pastores desistindo do ministério? Sabe por que tem muitos pastores se suicidando? Muitos líderes abandonando os ministérios? Porque eles não estão buscando essa maturidade em Deus. Não estão buscando se fortalecer e entender que tudo isso são alavancas. As perseguições nos levam a outro nível, as crises nos levam a outro nível, e a gente precisa ter esse discernimento. Eu sei que não é fácil, às vezes dá vontade de chutar o balde mesmo, né? Você está tirando o leitinho da vaca lá, meio balde, a vaca dá um coice, derruba o balde, você abandona o resto das vacas, não tira mais leite. Às vezes dá vontade de fazer isso, mas não, amarra bem apertado o pé da vaca, e continua tirando seu leitinho, e enche o balde, e alimenta a sua casa. Aprenda com as crises, aprenda com as perseguições, aprenda com as lutas, porque se Deus está contigo, meu irmão, minha irmã, o resto não interessa. Se Deus te mostrou o caminho, segue. Se Deus te mostrou, vai. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que você tenha uma semana realmente de bênção e de vitória. E se alguma luta, alguma crise, algo te pegar forte, saiba que o teu lugar é de joelho dobrado. Dobra o teu joelho, fale com o dono de todas as coisas, fale com o justo juiz, fala com aquele que é a fonte inesgotável de riqueza, que pode abrir as portas para você amanhã e tirar essa preocupação que você está hoje. Sabia que uma boa porcentagem do que você está se preocupando hoje nunca vai se cumprir? Nunca vai acontecer?
Então essa preocupação que você está no dia de amanhã e na semana, a metade dela ou muito mais não vai acontecer, tá? Então dorme bem hoje, descansa, não pense nisso, deixa que o amanhã cuida disso. Amanhã é um outro dia. Descanse na sua casa, descanse com a sua família, não se turbe o vosso coração, descanse em Deus, porque essa tua preocupação não vai acontecer. Ela pode acontecer de uma maneira diferente que vai te favorecer, se você encarar isso como algo que está te burilando, te lapidando e te tornando uma pessoa melhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, por esse ajuntamento santo, por essa assembleia solene, que estamos reunidos como corpo de Cristo, como povo de Deus, que estamos aqui, Pai, recebendo da tua palavra, estamos aqui recebendo, Pai, da tua fortificação, da fortaleza do Senhor, dessa unção que nos capacita para avançarmos, para prosseguirmos, Pai, do descanso que vem do nosso sabá, que é Jesus Cristo, que o amanhã pertence ao Senhor, que o amanhã não pertence a nós, que já está tudo resolvido, o Senhor já está na nossa frente, porque nós depositamos a nossa confiança em Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que venhamos a ter esse discernimento de estarmos no ajuntamento sempre que tivermos oportunidades, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus, a tua palavra foi exposta, foi clara, que o Senhor é um Deus de ajuntamento, o Senhor gosta de pessoas reunidas, o Senhor desde o início da criação, o Senhor queria ver multidões reunidas, e nós estamos aqui como a tua igreja, como o teu povo. Nos abençoa, Deus. Pai, se há pessoas que precisam de uma bênção especial para amanhã, tira a preocupação delas, e que elas entrem no descanso do Senhor, e elas vão ver uma resposta diferente. Pai, que haja bênçãos sem medidas na vida do teu povo. Abençoe os sacerdotes dessa igreja, os homens, os pais, os esposos, dê-lhes sabedoria, dê-lhes discernimento, ó Deus, dê-lhes revelação da tua palavra. Abençoa as esposas, as mães, Deus, as mulheres, delas sabedoria, conforme diz a tua palavra, para ter o discernimento de como no Senhor ajudar a conduzir a sua casa, a sua família, os seus filhos. Abençoe os filhos, as crianças, ó Pai, que estão aqui, as pessoas que estão em casa, que esses filhos cresçam na graça, cresçam no conhecimento, como Jesus crescia em graça, em sabedoria, em estatura diante de Deus e diante dos homens, que as crianças assim cresçam diante do Senhor, Pai, com o teu conhecimento. Pai, que os pais de família sejam valentes, homens valentes para proteger a sua casa, não deixar o mal entrar através de um vídeo, através de um programa, através de algo da escola, mas que eles sejam atalaias, vigiando os seus lares, vigiando a sua casa com a palavra de Deus, com a oração, com a autoridade, com o manto sacerdotal que vem do Senhor sobre cada varão, sobre cada pai, sobre cada homem, sobre cada marido nessa igreja, em nome de Jesus. Que haja a posição do Senhor na vida desses homens, Pai. Haja sabedoria no casamento, sabedoria, Senhor, na criação dos filhos. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a vencer esse mundo tão terrível, tão cruel, tão destruidor, tão devassalador, mas nós temos a proteção do Santo, o Senhor dos exércitos, o Rei de Israel está conosco. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, com a Terceira Igreja Batista, com a igreja em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, e espalhada em toda a face da terra. Em nome de Jesus, que nós podemos viver ou se alimentar do melhor do Senhor nessa terra, para que nós possamos receber para nós dos bens do Senhor na terra dos viventes.
para que possamos glorificar e testemunhar o Teu nome, que o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa frente, em nome de Jesus. Leva o Teu povo em paz para casa, livra do mal, livra de acidentes, livra de confusão, protege a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, e que a nossa semana seja uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Vão na graça, vão na paz, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos.